Existe um deserto no México onde as leis da física parecem não funcionar. Mas o segredo não veio do espaço, veio do fundo do oceano. Há milhões de anos, a zona do silêncio era o fundo do antigo mar de Detis. Quando as águas recuaram, elas deixaram uma herança bizarra, um solo saturado de magnetita, pedaços de meteoritos pré-históricos e fósseis marinhos enterrados na areia escaldante. Essa concentração brutal de minerais transformou o solo em um verdadeiro imã gigante, capaz de distorcer ondas eletromagnéticas. Pilotos que sobrevoam a região relatam que o deserto parece puxar os instrumentos de navegação para baixo, como se o antigo mar ainda estivesse vivo ali, tentando engolir a tecnologia moderna. O que ninguém esperava é que essa força invisível começaria a causar panes reais no século XX. Nos anos 30, um piloto famoso cruzou esse céu e o que ele viu no painel do avião mudou a história do deserto para sempre. E você não vai acreditar no que aconteceu quando o rádio dele simplesmente apagou. Em 1930, o pioneiro da aviação Francisco Sarabia decolou para um voo de rotina, mas acabou entrando no primeiro triângulo das Bermudas terrestre. Ao sobrevoar o deserto de Mapimi, o céu estava limpo, mas o silêncio se tornou absoluto. De repente, os ponteiros da bússola começaram a girar sem controle, como se o norte tivesse desaparecido. O rádio emitiu uma estática violenta e morreu. Sarabia sobreviveu por milagre, mas seu relato acendeu o alerta. Existia uma zona morta no planeta onde a comunicação humana era impossível. Durante décadas, o governo mexicano tentou abafar o caso, tratando o evento como uma falha mecânica comum ou delírio de piloto. O isolamento geográfico do deserto ajudou a esconder o segredo por 40 anos. Até que o exército mais poderoso do mundo cometeu um erro de cálculo internacional. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos lançaram um artefato ultrasecreto que deveria viajar milhares de quilômetros, mas foi violentamente puxado direto para o coração dessa zona proibida. Em julho de 1970, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou um míssil militar de última geração que simplesmente desapareceu do radar. O foguete de testes Athena foi disparado de uma base em Utah. O plano era atingir uma área desértica no Novo México. Mas no meio do caminho, algo invisível agarrou o míssil. Ele ignorou todos os comandos de rota, desviou milhares de quilômetros e mergulhou direto no coração da zona do silêncio. O pânico foi imediato. O míssil carregava ampolas de cobalto radioativo, um elemento extremamente perigoso. O exército americano percebeu que a tecnologia de ponta deles era completamente inútil contra a anomalia daquele deserto mexicano. Eles precisavam agir rápido antes que o mundo descobrisse o que havia caído ali. O resgate não seria uma simples busca, mas sim uma invasão militar disfarçada. O Pentágono isolou a área imediatamente, iniciando uma operação tão secreta e bizarra que os moradores locais começaram a desconfiar que o governo estava escondendo algo muito pior do que um pedaço de metal. O exército dos Estados Unidos invadiu o deserto mexicano em 1970, mas eles não queriam apenas recuperar os destroços do míssil perdido. Os militares montaram um acampamento de segurança máxima, cercado por arame farpado e guardas armados. A desculpa oficial era segurança contra a radiação do cobalto. Mas os nativos da região começaram a notar uma movimentação assustadora. Os americanos estavam escavando o deserto e enchendo centenas de caixas herméticas com a areia do local. Toneladas de solo foram contrabandeadas em trens direto para os laboratórios dos Estados Unidos. O mistério aumentou porque, meses antes, um meteorito histórico chamado Allende já tinha caído exatamente no mesmo perímetro, revelando minerais mais velhos que o próprio Sol. O que os cientistas militares descobriram naquela areia magnética permanece sob sigilo absoluto até hoje. Mas o isolamento militar e o solo radioativo acabaram despertando fenômenos ainda mais perturbadores na região, dando início a uma era de avistamentos que desafiam a lógica humana. Depois que os militares americanos deixaram a zona do silêncio, o céu sobre o deserto nunca mais foi o mesmo. Nos anos 70, a região virou o epicentro mundial da ufologia. Moradores e pesquisadores começaram a relatar luzes misteriosas que flutuavam sobre as montanhas, mudando de direção em ângulos impossíveis para qualquer aeronave humana. Relatos de discos voadores pousando na vegetação seca se tornaram comuns. O magnetismo extremo do solo, que antes derrubava mísseis e aviões, agora era visto por teóricos como uma espécie de combustível ou portal para naves de outros mundos. A zona do silêncio parecia funcionar como uma antena gigante no meio do planeta, atraindo tudo o que vinha do espaço sideral. Mas os avistamentos não estavam limitados apenas a luzes distantes no céu noturno. O verdadeiro terror dos viajantes que cruzavam as estradas desertas daquela região acontecia em plena luz do dia, quando eles davam de cara com figuras que não pareciam deste planeta. Imagine dirigir por uma estrada desértica, sem sinal de rádio, e ser parado por 3 seres idênticos que parecem saídos de um filme de ficção. Essa é a história real de dezenas de testemunhas na zona do silêncio. Os relatos descrevem sempre o mesmo padrão: 2 homens e uma mulher, extremamente altos, loiros, com peles perfeitas e vestindo roupas colantes azuis que pareciam repelir a poeira do deserto. Eles abordavam fazendeiros locais falando um espanhol perfeito,
mas com uma voz estranhamente mecânica. O pedido deles era sempre o mesmo: água. Eles enchiam seus recipientes, agradeciam educadamente e caminhavam em direção ao nada. Quando as testemunhas olhavam para o chão, não existiam pegadas na areia. Eles simplesmente evaporavam no horizonte escaldante. Se esses seres eram tripulantes das luzes que cruzavam o céu, ninguém sabe. Mas a presença deles parecia estar alterando profundamente a própria natureza e os animais que viviam ali. O magnetismo e as lendas da Zona do Silêncio não afetaram apenas as máquinas e as mentes humanas. A biologia local sofreu uma transformação bizarra. Cientistas que visitaram a região começaram a documentar anomalias na fauna e na flora que não existiam em nenhum outro lugar da Terra. Os cactos nativos, conhecidos como nopales, começaram a crescer com uma coloração roxa intensa, como se estivessem sofrendo mutações causadas por uma radiação invisível. Mas o caso mais famoso é o da tartaruga de Mapimi. Essa espécie desenvolveu cascos com padrões geométricos perfeitamente simétricos e complexos, além de apresentarem um comportamento agressivo incomum. Para os ufólogos, era prova viva de que a energia do local estava alterando o DNA da região. O mistério escalou a um nível tão insustentável que o governo mexicano foi obrigado a enviar uma equipe de cientistas de elite para desenterrar a verdade de uma vez por todas. Em 1979, o governo mexicano decidiu acabar com o mistério e enviou uma expedição científica para construir uma base permanente no coração da Zona do Silêncio. Os pesquisadores do Instituto de Ecologia criaram um laboratório do deserto para estudar o solo, o magnetismo e os animais de perto. A primeira grande surpresa foi descobrir que as bússolas e os rádios funcionavam perfeitamente na maior parte do tempo. O famoso silêncio de rádio que assombrava a região não era um campo de força alienígena, mas sim um reflexo geográfico. O deserto era tão isolado, cercado por montanhas, que os sinais simplesmente não conseguiam chegar ali pela falta de antenas repetidoras na época. A ciência começava a desmontar o mito, mas faltava explicar a origem de todas as histórias fantásticas. O que os cientistas descobriram em seguida revelou uma conspiração muito humana, criada por mentes brilhantes que sabiam exatamente como lucrar com o medo do desconhecido. Toda a mística da Zona do Silêncio, com seus alienígenas loiros e campos magnéticos assassinos, pode ter sido gerada por uma farsa genial. Durante as investigações, os cientistas descobriram que os cactos roxos mudavam de cor apenas em épocas de seca extrema como uma defesa natural ao sol, e que as tartarugas geométricas sempre foram daquela forma. O soco final no estômago dos ufólogos veio quando os primeiros guias turísticos da região confessaram a verdade. Nos anos 70, a economia local estava falindo. Inspirados pela queda real do míssil americano, os moradores decidiram inflar as histórias de luzes e seres misteriosos. Eles criaram uma máquina de marketing perfeita para atrair turistas esotéricos do mundo inteiro, vendendo pedaços de pedras comuns como se fossem meteoritos sagrados. O mistério parecia completamente resolvido e enterrado pela ciência. Mas existe um detalhe perturbador nessa história que os cientistas não conseguem explicar até hoje. A ciência provou que os alienígenas loiros eram falsos e que o rádio falhava por falta de antenas. Mas a Zona do Silêncio ainda guarda um enigma real. Se tudo não passava de uma mentira para atrair turistas, por que o governo dos Estados Unidos gastou milhões de dólares para contrabandear caixas cheias de areia daquele deserto de volta para Washington? Documentos que foram desclassificados anos mais tarde revelaram que os testes feitos no solo mostraram anomalias térmicas inexplicáveis e traços de minerais que desafiam a tabela periódica. A fraude turística existiu, mas serviu como a cortina de fumaça perfeita para esconder o que os militares realmente descobriram nas profundezas daquele solo magnético. O deserto continua em silêncio, guardando um segredo que talvez a humanidade ainda não esteja pronta para entender.